E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Bom, vocês sabem que eu cubro muito aqui no canal o tema do crime organizado, mas que nas últimas semanas eu reduzi um pouco a cobertura sobre esse tema por um motivo que eu citei no último vídeo de segurança, e eu prometi naquele vídeo que ia continuar falando sobre o assunto em dois casos. Nos especiais que eu falo sobre os grupos organizados de todo o país, e também nos casos em que você tivesse uma grande mudança na dinâmica da atuação desses grupos especialmente, que são casos muito célebres. E a gente tá passando por essa situação, tá na mídia já faz cerca de 5, 6 dias, a guerra que tá acontecendo na maior favela do país, que é a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e muita gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo lá. Pra gente entender o que tá acontecendo na Rocinha, precisa entender basicamente a dinâmica do crime organizado no Rio de Janeiro. Primeiro a gente divide ele em dois. Você tem as facções criminosas, que tem como principal atividade o tráfico de drogas e tem uma atuação grande também no roubo de cargas. E você tem as milícias, grupos paramilitares, no geral formados por ex-policiais militares e ex-bombeiros militares que saíram das corporações e passaram a dedicar a vida a esses grupos, que aí focam em ganhar dinheiro com venda de gás, venda de TV a cabo, cobrança de propina de moradores, de comércio e tudo mais. E aí é uma atividade muito mais grande, você entra numa questão de que a milícia se infiltra no Estado e a facção criminosa, no geral, não se infiltra. Ele é um poder mais paralelo ao poder do Estado. Mas aí é uma discussão maior. E pra gente entender o que tá acontecendo na Rocinha, a gente tem que focar nas facções criminosas. No Rio você tem três grandes grupos criminosos, que é o Amigo dos Amigos, ADA, Terceiro Comando Puro, TCP, e Comando Vermelho, CV. Bom, basicamente, a facção Amigo dos Amigos é a facção criminosa que domina já há muitos anos e que domina atualmente, vai continuar dominando pelo menos por um tempo, a comunidade da Rocinha. A facção Amigo dos Amigos, ela no começo do ano fechou uma aliança muito forte com a facção paulista PCC, Primeiro Comando da Capital. Essa aliança começou depois que o PCC brigou com a facção Comando Vermelho. E com essa aliança, o PCC enviou vários agentes para o Rio de Janeiro. A gente não sabe muito bem na essência o que aconteceu, mas a gente sabe que essa aliança do PCC com o Amigo dos Amigos criou um racha no comando do tráfico na maior favela dominada pelo ADA, que é a Rocinha. Lá você tinha um traficante muito famoso, vocês já devem ter ouvido falar, que é o traficante Nem. O Nem, ele trabalhava com outro traficante na Rocinha, que era o traficante Rogério 157, e com essa aliança com a ADA, houve um racha entre o Nem e o Rogério 157, e o Rogério 157, o grupo dele, passou a dominar a favela da Rocinha, o grupo do Nem foi expulso de lá. Bom, durante todo esse ano, começo de ano, o NEM ficou fazendo pressão pro Rogério 157 liberar novamente o comando da Rocinha. Pressão mesmo. Pressão violenta, inclusive. Ocorreram tentativas de assassinato do Rogério 157, ataques aos grupos dele, uma série de coisas. E o Rogério 157 sempre revidou esse grupo do NEM. Lembrando, os dois do mesma facção criminosa, a facção Amigo dos Amigos, que teve um racha especialmente nessa comunidade, originário da questão do PCC se aliar com o grupo. Agora em agosto a situação começou a estourar de vez. O grupo do NEM, os familiares e os traficantes que o cercam decidiram ir de vez para cima do Rogério 157 para retomar o comando da comunidade. É bom lembrar que a Rocinha é a maior favela do país. Tem um mega mercado consumidor em todos os sentidos, inclusive no sentido de droga. A ADA é uma facção criminosa especialista em roubo de carga. Sim, também um lucro grande nesse grande mercado consumidor quando o assunto é roubo de carga. Agora, com a chegada do PCC, o PCC ele é especialista em arrombamento e explosão de caixas eletrônicos e agências bancárias. Com a chegada do PCC com parceria com a ADA, mais um mercado a ser explorado. Então, não precisa nem dizer que a Rocinha é muito, muito concorrida nesse quesito. E aí você entra numa situação que o NEM conseguiu angariar apoio dos outros membros da facção criminosa ADA, inclusive os que são de outras comunidades ou regiões da cidade do Rio de Janeiro, para ajudarem ele a retomar a operação na Rocinha. Porque você tinha uma situação basicamente em que pode ser até que o Rogério 157 acabasse criando uma facção própria. Porque você criou um domínio um pouco isolado do comando do resto do grupo criminoso ADA. E aí
Essa invasão foi programada para a semana passada, ela aconteceu e a repercussão na mídia foi total, porque uma invasão dessas envolve muita violência, envolve muitos tiroteios, envolve fechamento de comércio, toque de recolher, escolas não abrindo. O Rio de Janeiro já está numa situação de segurança pública que chama atenção há um tempo, e aí você teve esse conflito todo que teve na Rocinha. Bom, e aí você está tendo essa disputa entre Rogério 157 e o NEM, e em paralelo a isso tem a hora que o Estado resolve entrar nessa situação, e a resposta do Estado é a mesma de sempre, é a repressão, é tentar mostrar que está fazendo alguma coisa independente de estar fazendo ou não. E aí é a questão clássica que eu sempre trato aqui no canal. A resposta não costuma dar muito certo. E aí você teve várias operações policiais na Rocinha, justamente para combater o crime organizado. Essas operações ganham destaque da mídia, o Estado mostra que está respondendo à situação de crime organizado naquela região, mas é uma resposta de curto prazo. A longo prazo a gente sabe que não responde nada. A nossa política de segurança pública no Brasil é completamente falha. É uma política de segurança pública que reprime e não agrega, que é ostensiva e não é inteligente. Milhares de erros. A gente teve há 3 anos atrás a instalação da unidade de polícia pacificadora, UPP, na Rocinha. Deu errado nas outras comunidades também. É muito fácil de você identificar o motivo. O motivo é que o Estado entrou na comunidade através da força policial e não entrou através das outras áreas pelas quais ele também é responsável, como educação, saúde, não precisa nem dizer. Bom, e aí novamente uma resposta de curto prazo apenas para mostrar que se está fazendo algo. E aí eu volto porque eu digo sempre, sim, a gente está vendo uma mudança na dinâmica do crime organizado na comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro, em que pode sim haver a mudança do traficante que controla o bairro, isso muda a vida dos moradores, por isso que eu sempre prezei por cobrir tanto a questão das facções criminosas aqui no canal. Faz diferença se você mora numa comunidade, se o traficante que está dominando ela é um ou é outro, e se ele está se dando bem com um traficante da favela vizinha, ou inclusive com um da própria comunidade. Isso faz diferença pro seu cotidiano, faz diferença pra hora que você vai sair de casa, faz total diferença. E aí a gente entra nessa situação. Essa dinâmica tende a mudar. Eu acho muito provável, inclusive, que o NEM consiga dominar a Rocinha. Eu conversei com várias fontes, vários contatos do estado do Rio de Janeiro e parece que a situação é basicamente essa. E aí a gente tem uma outra situação que é: qual vai ser o futuro dessa comunidade e das outras daqui a uns anos? A tendência é que esses conflitos continuem, e que continuem cada vez de um lado diferente. Pode ser que em algum momento outra facção resolva tentar invadir a Rocinha. Pode ser que em algum momento o Rogério 157 tente recuperar o comando do NEM, caso ele fique vivo, inclusive. E aí é aquilo que eu sempre digo, aquele ditado clássico de que obra embaixo da terra não dá voto, obra dentro de muro também não dá voto, ou seja, você reformar presídios não dá voto. Reformar presídios não é uma política que beneficia apenas quem está dentro deles, mas beneficia quem está fora também, porque presídios hoje funcionam basicamente para alimentar as facções criminosas, inclusive são originárias das péssimas condições do sistema penitenciário. É um efeito bola de neve, a gente sabe como funciona. A gente já tem a terceira maior população carcerária do mundo, e você não vai resolver esse problema com simples repressão, com simples ostensividade. Você precisa de algo muito mais profundo, algo mais inteligente, tanto no sentido de inteligência policial, tanto no sentido de investir em educação para evitar que pessoas entrem no crime. É uma coisa bem clássica de se dizer, mas não deixa de ser verdade. E aí a situação que a gente tem basicamente é que a gente tem eleição ano que vem, tem um cenário político completamente conturbado nesse momento. Isso tira o destaque do crescimento do crime organizado no país. Eu sempre digo aqui, a gente tem 88 facções criminosas no país. Nos últimos 4 anos, cerca de metade dessas facções surgiram, ou seja, dobrou o número em cerca de 4 anos. Nos últimos 2 anos, o poder das facções criminosas grandes do país, que é a Família do Norte, Comando Vermelho e PCC, virou um poder intercontinental, viraram cartéis internacionais, cada vez mais estão indo nessa direção, e isso não vai mudar. Para mudar o destino, a gente tem que mudar o caminho, e isso não está sendo feito. A política de segurança pública continua a mesma de sempre, e dessa vez de forma ainda pior, porque você tem o agravante da crise econômica, tem o agravante do cenário conturbado na política, você tem o presidente da República preocupado com angariar votos para recusar uma denúncia contra ele, e não preocupado com criar uma política consistente de segurança pública. É isso, gente, basicamente a situação é essa, resumindo para vocês. Facção Amigo dos Amigos, uma das 3 grandes facções criminosas do Rio de Janeiro, além das milícias, que domina a Rocinha, teve um racha.
Um traficante famoso chamado NEM saiu da Rocinha no começo do ano, perdeu o poder da favela, foi substituído por Rogério 157, agora ele tenta recuperar o poder. O Estado responde da mesma forma que sempre respondeu e o resultado provavelmente vai ser igual ao que a gente sempre teve. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dê um gostei aqui embaixo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão que vocês tiverem é só comentar. Lembrando, logo mais, especiais sobre facções criminosas estão de volta aqui no canal. Eu dei uma pausa neles também por causa do burburinho político, que eu considero também importante de cobrir, mas um assunto não pode passar muito por cima do outro. Um abraço e até o próximo vídeo.